Eu descobri algo que a maioria dos pregadores jamais ousou dizer em público. A própria Bíblia esconde leis de prosperidade que, quando compreendidas, podem transformar qualquer homem pobre em um milionário. Parece blasfêmia? Talvez. Mas o verdadeiro escândalo é que quase ninguém ousa aplicar esses mandamentos ao dinheiro. E é por isso que a pobreza continua reinando. Digo isso porque anos atrás, quando entrevistei Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, ele me confidenciou algo que soava quase herético. As Escrituras falam de fé, disciplina, semeadura e colheita. Mas poucos percebem que isso também é a base da riqueza material. Hoje vou revelar esses mandamentos ocultos, mas aviso, eles podem abalar tudo o que você acreditava sobre Deus, dinheiro e sucesso. A maioria das pessoas vive acorrentada a uma ideia distorcida sobre o dinheiro. Foram ensinadas desde pequenas a acreditar que desejar riqueza é sinal de ganância, que sonhar com uma vida próspera é ofender a Deus, que dinheiro e espiritualidade são opostos irreconciliáveis. E por causa disso, passam a vida inteira se desculpando por querer o mínimo para viver com dignidade. Talvez você mesmo já tenha sentido essa culpa silenciosa quando pensou em mudar de casa, comprar algo melhor para a família ou simplesmente sair da fila interminável de contas atrasadas. Mas me diga, o que há de nobre na pobreza? Será que Deus se alegra com famílias passando fome? Será que há virtude em uma vida de privações quando o próprio universo foi criado com tamanha abundância? Lembro-me do dia em que conheci Henry Ford. Ele me disse que quando começou a fabricar os primeiros automóveis, era chamado de tolo por acreditar que o homem comum poderia ter um carro. Naquela época, só os ricos possuíam veículos. Mas Ford acreditava que cada trabalhador merecia o conforto da modernidade. Riram dele, disseram que era impossível. No entanto, seu desejo era tão intenso, tão firme, que em pouco tempo as ruas dos Estados Unidos estavam tomadas por automóveis acessíveis a todos. E aqueles mesmos críticos que o chamavam de ganancioso tiveram de admitir: seu desejo não só lhe trouxe riqueza, mas também melhorou a vida de milhões de pessoas. Eu mesmo experimentei o peso da vergonha quando, ainda jovem, fui convidado para uma reunião com um importante empresário. Meus sapatos estavam gastos, e quando entrei na sala, percebi os olhares atravessados dos presentes. Ninguém disse uma palavra, mas eu senti. Aquele julgamento silencioso cortou mais fundo que qualquer ofensa. Naquele dia, decidi que nunca mais pediria desculpas por querer prosperar. Compreendi que o desejo pela riqueza não era pecado, mas sim a faísca inicial de toda a realização. Nenhum homem constrói uma ponte, escreve um livro ou funda uma empresa sem primeiro desejar ardentemente que isso aconteça. O desejo é a semente de todas as conquistas. O problema é que a maioria tenta sufocar essa semente antes que ela brote. Carregam no peito frases repetidas por gerações. Dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Sem perceber que interpretam mal até mesmo as Escrituras. Se fosse verdade que riqueza é maldição, por que então Salomão, o homem mais sábio citado na Bíblia, foi também um dos mais ricos? Por que Abraão, descrito como amigo de Deus, possuía rebanhos e terras incontáveis? A diferença é que esses homens não serviam ao dinheiro. Eles o usavam como instrumento para servir a um propósito maior. Talvez seja esse o ponto em que a maioria tropeça. Confundem desejo com idolatria. Ter desejo pela riqueza é querer criar, expandir, realizar. Idolatrar a riqueza é viver para ela, escravizar-se ao ponto de perder a própria alma. São coisas bem diferentes. O primeiro constrói hospitais, escolas, oportunidades. O segundo destrói famílias, valores e vidas. Por isso faço um convite.
Permita-se desejar a prosperidade sem culpa. Pegue um caderno e escreva tudo o que você sonha conquistar. Não esconda nada, não minimize nada. Escreva como se não houvesse limites, como se a vida estivesse disposta a lhe dar exatamente o que você pede. Faça isso todos os dias, por uma semana. Leia em voz alta, sozinho, e observe o que acontece dentro de você. Vai notar que sua mente começará a criar imagens, possibilidades, caminhos. É assim que tudo começa, com um desejo claro, sem desculpas, sem culpas e sem medo. E talvez você descubra, assim como eu descobri, que o verdadeiro pecado não está em desejar muito, mas em se contentar com pouco quando a vida oferece tanto. Fé, uma palavra que muita gente repete, mas que poucos entendem. Passei anos observando homens e mulheres falando de fé como quem carrega um amuleto no bolso, esperando milagres caírem do céu. Mas a fé de verdade não é isso. Não é um pedido tímido feito de joelhos e abandonado na primeira dificuldade. A fé que transforma a vida é uma ferramenta. E como toda ferramenta, só funciona quando usada com as próprias mãos. Vi isso de perto quando conheci Thomas Edison. Era um homem sereno, mas com um brilho nos olhos que parecia dizer: "O mundo ainda não sabe o que eu vou criar." Ele me contou que, antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica, fracassou mais de 1000 vezes. 1000 vezes. Quantos de nós desistimos depois de 2 ou 3 tentativas? A diferença é que Edison acreditava tanto na ideia que tratava cada fracasso como uma peça necessária do quebra-cabeça. Quando alguém o chamava de louco, ele apenas sorria. Não perdia tempo respondendo. Estava ocupado demais criando o futuro. Lembro-me de quando comecei a escrever meu primeiro livro. Ninguém queria publicá-lo. As editoras diziam que não havia público para aquele tipo de conteúdo. Passei meses batendo de porta em porta, vendendo a ideia para pessoas que sequer me olhavam nos olhos. Houve dias em que pensei em desistir, mas algo dentro de mim dizia: continue, porque alguém precisa ouvir isso. E foi essa voz que me fez levantar da cama quando as contas estavam vencendo e a comida faltava na mesa. Quando finalmente o livro saiu, anos depois, ele não apenas foi lido, mudou a vida de milhares de pessoas. A fé me sustentou quando nada mais sustentava. Mas aqui está o segredo. Fé sem ação é só um desejo bonito. É como querer atravessar o oceano, mas recusar-se a construir o barco. É como esperar a colheita sem nunca plantar a semente. A fé verdadeira é movimento. É escrever o livro mesmo quando ninguém acredita. É abrir o pequeno negócio mesmo quando os vizinhos dizem que vai falir. É estudar à noite depois de um dia inteiro de trabalho, acreditando que o conhecimento vai abrir portas que hoje parecem trancadas. Conheci pessoas que rezavam pedindo prosperidade, mas gastavam tudo o que ganhavam em prazeres passageiros. Outras imploravam por mudanças, mas continuavam cercadas das mesmas más companhias. A fé delas era apenas palavras, e palavras sem ação são como vento. Fazem barulho, mas não constroem nada. Por outro lado, vi homens simples prosperarem porque decidiram agir com a certeza de que a vida responderia. Um agricultor que conheci no interior, certa vez me disse: "Eu planto porque acredito que a terra vai devolver. Se eu duvidar, não planto. E se não planto, não colho." Aquilo me marcou profundamente, porque é exatamente assim que a fé funciona. Você age primeiro, acreditando que o resultado virá. E para quem ainda duvida, deixo uma pergunta. Quantas oportunidades já passaram pela sua frente enquanto você esperava o momento certo? Quantas portas permaneceram fechadas porque você queria garantias antes de dar o primeiro passo? A verdade é que nunca haverá certezas. A fé entra justamente aí. Ela empurra você para agir mesmo sem provas, porque a prova só aparece depois da ação.
Talvez seja por isso que tantos desistem cedo demais. Querem resultados antes de trabalhar, sinais antes de acreditar, recompensas antes de perseverar. Mas a fé que muda destinos não funciona assim. Ela exige entrega total, exige caminhar mesmo quando o caminho ainda não existe. E no final, é essa fé em movimento que separa os sonhadores frustrados dos realizadores que mudam o mundo. A mente humana é uma força tão poderosa que pode construir impérios ou destruir vidas inteiras sem mover um único músculo. Eu vi homens brilhantes fracassarem não por falta de talento, mas porque não conseguiram dominar os próprios pensamentos. A mente, quando deixada solta, é como um cavalo selvagem correndo em direção ao precipício. Se você não segura as rédeas, ela o arrasta para onde o medo, a dúvida e a raiva quiserem. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe quando isso está acontecendo. Acham que são vítimas do destino, quando na verdade são prisioneiras da própria mente indisciplinada. Conheci um homem, anos atrás, que tinha tudo para prosperar. Inteligente, carismático, cheio de boas ideias. Mas era dominado por explosões de raiva. Um contrato importante era fechado pela manhã e à tarde ele brigava com o cliente por causa de um detalhe insignificante. Aos poucos, sua reputação desmoronou. O dinheiro evaporou. A família se afastou. Vi com meus próprios olhos como um temperamento incontrolável pode transformar oportunidades em ruínas. Ele não perdeu tudo de uma vez. Foi perdendo aos poucos, cada ataque de fúria arrancando um pedaço de sua própria fortuna, até não sobrar nada além de arrependimento. Em contraste, lembro-me de Charles Ponzi, cujo nome até hoje carrega o peso do fracasso e da ganância. Ele tinha visão, tinha criatividade, mas a mente dele era um campo de batalha onde o desejo descontrolado por riqueza fácil venceu todas as outras virtudes. Por um tempo, parecia imbatível. As pessoas confiavam nele, investiam, acreditavam. Mas a ambição sem freio é como fogo em palha seca. Queima rápido, mas não dura. Quando seu esquema desabou, levou consigo não apenas o dinheiro dos outros, mas também sua honra e liberdade. Foi observando histórias como essas que decidi assumir o controle da minha própria mente. Descobri algo simples, mas transformador. 10 minutos de silêncio por dia podiam mudar tudo. 10 minutos para afastar os ruídos, acalmar os pensamentos, trazer clareza. Não era nada místico, nada complicado. Apenas um tempo para pensar de forma ordenada, para olhar para os problemas sem o peso das emoções cegas. Em pouco tempo, percebi que as melhores ideias vinham nesses momentos de quietude. Decisões importantes que antes me tiravam o sono começaram a parecer simples. E não foi só comigo. Vi empresários, artistas e líderes fazerem o mesmo. Alguns caminhavam sozinhos ao amanhecer. Outros escreviam em diários. Outros apenas sentavam-se em silêncio antes de iniciar o dia. Era como afiar a lâmina antes de cortar a madeira. Quem domina a mente, domina as ações. E quem domina as ações, domina os resultados. Mas aqui está a pergunta que muitos evitam. Quantas oportunidades você já perdeu porque agiu sem pensar? Quantos relacionamentos, negócios ou empregos foram destruídos não por falta de inteligência, mas por falta de controle emocional? A verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais, reagindo para perceber que poderia estar criando. Vivem como barcos à deriva, empurrados pelas tempestades dos próprios sentimentos, sem perceber que poderiam assumir o leme e escolher a direção. Eu aprendi que os pensamentos são sementes. Se você planta medo, colhe hesitação. Se planta raiva, colhe arrependimento. Mas se planta clareza e disciplina mental, colhe uma vida que segue um rumo definido. E acredite, não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. É por isso que todos os dias, antes de tomar decisões importantes, eu paro, respiro, organizo a mente, porque sei que sem isso,
posso acabar como aqueles homens que vi ruírem não por falta de sorte, mas por não saberem dominar o único território onde a verdadeira batalha acontece, dentro da própria cabeça. Aprendi cedo que depender de uma única fonte de renda é como construir uma casa inteira sobre apenas uma coluna. Basta um vento mais forte para tudo vir abaixo. Vi homens inteligentes, trabalhadores dedicados, perderem tudo quando a economia vacilou ou quando uma doença os afastou do emprego. E não foi porque eram preguiçosos ou imprudentes, mas porque colocaram toda a segurança da família em um único lugar, como quem aposta a vida inteira em um cavalo só. Essa lição ficou marcada para mim depois de uma conversa com Andrew Carnegie. Ele me disse, com aquele jeito calmo e firme que sempre tinha: nunca dependa de uma única fonte de renda. O homem sábio planta hoje em vários campos para ter colheitas em todas as estações. Aquilo me abriu os olhos. Carnegie começou como um simples operário, mas ele entendeu cedo que a verdadeira riqueza não vinha apenas do esforço físico, e sim da capacidade de multiplicar as oportunidades. Ele tinha negócios em aço, em ferrovias, em investimentos variados. Se um setor falhava, os outros seguravam a base. E foi assim que construiu uma das maiores fortunas de todos os tempos. Ele não confiava em sorte, confiava em estratégia. Lembro-me de um professor que conheci certa vez, um homem culto, respeitado, mas que vivia sempre apertado financeiramente porque dependia exclusivamente do salário da escola. Quando a instituição fechou as portas, ele teve de começar tudo do zero, já com a idade avançada. Foi doloroso ver alguém tão inteligente sofrer por não ter construído outras fontes de renda quando ainda tinha energia e tempo. Essa história me acompanhou por muitos anos, porque era o retrato de milhões de pessoas vivendo exatamente a mesma situação. Um único salário, um único negócio, um único sustento. Basta um imprevisto e tudo desmorona. Quando entendi isso, decidi criar pequenas fontes alternativas. No começo, nada parecia grandioso. Alguns direitos autorais dos meus livros, palestras, parcerias, pequenos investimentos. Mas com o tempo, percebi que cada uma delas era como um rio menor desaguando em um rio maior. Um sozinho não sustenta, mas vários juntos formam uma correnteza poderosa. E essa segurança me deu liberdade. Liberdade para escrever sem medo, para recusar propostas que não estavam alinhadas aos meus valores, para pensar a longo prazo, sem a urgência de pagar contas no final do mês. E é curioso como muitas pessoas confundem essa ideia com ganância. Não se trata de querer acumular apenas por acumular. Trata-se de construir estabilidade para não ser refém de um único destino. Um agricultor sabe que, se plantar apenas um tipo de semente, corre o risco de perder tudo com uma praga ou uma seca. Por isso, ele diversifica: milho, trigo, feijão. Se um falha, os outros garantem a sobrevivência. A vida financeira funciona do mesmo jeito. Eu desafio qualquer pessoa a pensar seriamente nisso. E não importa se hoje você tem pouco ou muito. Pergunte a si mesmo: se minha única fonte de renda acabar amanhã, quanto tempo consigo sobreviver sem entrar em desespero? Se a resposta for assustadora, é hora de começar pequeno, mas começar hoje. Porque a liberdade verdadeira não está em ter muito dinheiro em uma única mão, mas em ter várias mãos segurando o futuro para que nenhum imprevisto possa arrancá-lo de você. Uma das descobertas mais dolorosas da minha vida foi perceber que as pessoas ao nosso redor podem ser a maior bênção ou a mais cruel maldição para os nossos sonhos. E muitas vezes não percebemos isso até ser tarde demais. Vi homens e mulheres inteligentes, cheios de talento,
andarem lado a lado com pessoas negativas, invejosas ou sem ambição e terminarem por adotar as mesmas limitações, os mesmos medos, a mesma mediocridade disfarçada de realismo. A influência é silenciosa. Ninguém chega dizendo, vou destruir seus planos. Pelo contrário, são aquelas palavras sutis, repetidas dia após dia. Isso não vai dar certo. É melhor não arriscar. Se fosse tão fácil, todo mundo faria. Pouco a pouco, o entusiasmo desaparece. E quando você percebe, já está vivendo uma vida que não queria, mas que se parece com a de todos que o cercam. Recordo-me de Franklin D. Roosevelt em meio à Grande Depressão. Ele assumiu a presidência quando a nação estava afundada em desespero, desemprego, fome e descrença total. Muitos esperavam dele apenas discursos políticos, promessas vazias. Mas Roosevelt teve a sabedoria de cercar-se de homens que acreditavam na recuperação, que traziam soluções, ideias novas, ousadas. Foi assim que nasceu o New Deal. E embora houvesse críticas e resistência, o país começou a respirar novamente. Se ele tivesse dado ouvidos apenas aos pessimistas, a história teria sido bem diferente. Aquele círculo de confiança, formado por pessoas que viam possibilidades onde outros viam ruínas, foi decisivo para mudar o rumo de uma nação inteira. Eu mesmo já estive cercado por pessoas que riam dos meus projetos. Quando falei sobre escrever um livro para ensinar as pessoas a pensar de forma construtiva, ouvi que ninguém leria aquilo, que não havia espaço para esse tipo de ideia. Se tivesse dado ouvidos, teria abandonado tudo antes mesmo de começar, mas decidi ouvir apenas aqueles que acrescentavam algo à minha visão, pessoas que desafiavam meus pensamentos, mas sem destruí-los. Essa diferença é fundamental. Há quem critique para construir e há quem critique para paralisar. Só os primeiros merecem lugar na nossa mesa. E aqui está uma verdade incômoda. Muitas vezes é preciso afastar-se de pessoas que amamos, porque o carinho não compensa a influência destrutiva. Já vi famílias inteiras desencorajarem um jovem talentoso, convencendo-o a aceitar a segurança medíocre de um emprego que detestava, apenas porque era mais prudente. Com o tempo, aquele brilho nos olhos desapareceu, e ele passou a repetir as mesmas frases derrotistas que ouviu a vida toda. Não existe prisão mais eficiente do que aquela construída pelas vozes que dizem que você não é capaz. Foi por isso que aprendi a selecionar com cuidado quem caminhava comigo. Não se trata de egoísmo, mas de sobrevivência mental e emocional. Quando você se cerca de pessoas que acreditam, que sonham, que trabalham, começa a perceber que a coragem é contagiosa, assim como o medo é. É como se as ideias, os hábitos e até o ânimo fossem transmitidos de um para o outro sem que ninguém perceba. Se pudesse dar um conselho prático, seria este: observe as 5 pessoas com quem você mais convive. Olhe para a vida delas, para a forma como falam sobre dinheiro, trabalho, futuro, relacionamentos. Isso é um reflexo muito próximo de onde você mesmo estará nos próximos anos. Se esse retrato não o agrada, talvez seja hora de trocar a companhia, antes que ela troque os seus sonhos por uma vida que não lhe pertence. E se há algo que você deve levar deste momento, é isto: a qualidade das pessoas ao seu redor pode acelerar ou destruir o seu destino. Escolha quem caminha com você com a mesma seriedade com que escolhe os seus objetivos, porque ambos moldam quem você será amanhã. Agradeço por ter estado comigo até aqui e já o espero no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução, tornando-se 1% melhor do que é hoje. Nos encontramos lá.